Olá, seja bem-vindo ao arcano do Imperador. Então, o nosso quinto arcano, na verdade tem o número 4, está relacionado diretamente com o mundo material, com controle. Então a palavra-chave aí do Imperador é pai. Ele é o cara que manda, o cara que toma conta. Então ele pode ser o chefe, ele é uma figura autoritária, ele é a figura de maior patente, ele é o provedor. Ele representa aquela força que vai dar segurança no que quer que você esteja perguntando. Então a ideia do Imperador é que ele seja o líder. Tá? Não necessariamente é uma carta que seja ruim, pelo contrário. Ela é uma carta de autoridade, de comando, de força. Então a gente percebe que ele é um visionário. O Imperador, ele é aquele que enxerga mais longe. E aí a gente consegue fazer uma correlação direta com o que essa carta tem a ver com a letra hebraica Ré. Então Ré quer dizer janela. Então janela por quê? Então se a gente já tem a nossa casa, que é a casa do mago, Beit, casa de Deus. Ela está fechada sem janela, o que acontece quando você põe uma janela numa tenda ou numa casa de pedra? Duas coisas vão acontecer. A primeira é que vai entrar luz. Ou seja, essa ideia do Ré, dessa letra hebraica, ela traz para dentro uma iluminação. O outro ponto que a gente tem é que quem está dentro da casa consegue enxergar o horizonte, enxergar lá fora. Ou seja, ele vai ter uma visão muito melhor daqueles que não têm essa janela. Então a ideia do Imperador, ela evoca o líder, ela evoca o comandante, ela evoca aquela pessoa que está tomando as decisões, que enxerga mais longe. Então vamos dar uma olhada nos símbolos. No HKT a gente tem que essa carta ela conecta Rokhmah até Tiferet. Ou seja, ela é o rei conectado com a sabedoria, beleza e sabedoria. Então ele é o rei sábio ou o rei visionário. Por isso também aí a ideia do imperador. Então aquele que tem a coroa e aquele que conhece ou busca ou tem a sabedoria. Ele está associado também ao signo de Áries, ou seja, coragem, liderança, é aquele signo daqueles que lideram, autoconhecimento. Então tudo que essa janela, que essa iluminação trouxe aí para o mago. A runa equivalente é a de Turizaz, né? O Thor, o espinho, né? O martelo do Thor. Ela serve como proteção e como uma proteção daqueles que estão sob o seu domínio. Então ela faz essa evocação do chefe, né, do Jar, do chefe dos clãs, do chefe das tribos, que ao mesmo tempo toma conta e ao mesmo tempo toma as decisões para aquela comunidade. Temos aí todos esses símbolos que remetem para a figura do imperador. No Rider-Waite a gente vai perceber que a primeira coisa que chama a atenção é que essa carta ela tem um fundo vermelho, que é a cor que remete para esse arcano. A gente vê que o imperador está sentado num trono de pedra e tem 4 carneiros ao redor desse trono. Então o carneiro faz uma alusão ao signo de Áries, então de uma maneira bem discreta, né? Lembrando que o Rider-Waite estava nos juramentos. E o número 4, como eu falei anteriormente no mago, ele remete para o mundo material. Então o trono de pedra quadrado representa que o imperador ele é o imperador do mundo material. Ele tem a barba como um sinal de sabedoria. Ele carrega numa das mãos o cetro e na outra mão a água mercurial. Então, numa das mãos ele comanda e na outra mão ele cura. Então isso faz uma referência diretamente aos dois lados da árvore da vida. Então um lado da misericórdia e um lado do rigor. E o imperador, ele como imperador, ele é o chefe dos reis. Então ele é o mais sábio de todos. Ele comanda tudo aquilo que está abaixo dele, né? A palavra mais correta não seria nem comandar, seria ordenar. Então ele ordena os reis, ele ordena tudo aquilo, todos aqueles súditos que estão nas diversas partes do seu reino. Assim como o mago que está utilizando o tarô, ele vai utilizar essa energia para ordenar tudo aquilo que está bagunçado na sua vida. A figura do imperador em Marsella, ela remete também para o comandante. Então a gente vai reparar que em Marsella, o imperador ele faz o número 4 com as pernas. Então isso vai ser bastante interessante
mais para frente, quando a gente for ver a figura do enforcado, esse símbolo vai retornar. Ele também tem o escudo e ele também carrega o seu cetro de comando em suas mãos. Nas primeiras versões do tarô, principalmente no Visconde Sforza, você vai reparar que o imperador ele é retratado como o rei, como o próprio imperador, né? Como aquele que detinha ali o comando das cidades italianas. Você vai ver que ao redor dele, aquelas 4 pessoas representando ali os 4 elementos ao seu redor. Então nós vamos reparar que essa carta é muito parecida visualmente com a carta da Imperatriz. Então você coloca um do lado do outro, eles fazem um parzinho do rei, da rainha ou do imperador com a imperatriz como os governantes do mundo. E assim continua no tarô italiano, né? O tarô de Bolonha traz o imperador como a figura de um regente. E também a figura do tarô antigo italiano, a mesma figura do imperador como regente. A única diferença é que ao invés de um escudo, ele coloca literalmente uma águia dourada aos seus pés. Mas fora isso, não tem nenhuma novidade em termos de símbolo. O tarô de Oswald Wirth, que é um pouquinho mais sarcástico, coloca aí o imperador com as vestes daqueles conquistadores espanhóis. Então ele pede para você ficar esperto e não deixar que a soberba tome conta do seu reino ou da sua figura de imperador. Então ele é um alerta para que, como um ensinamento hermético, você comande, mas não mande. Você comande. Ou seja, você coordene. Você trabalhe em conjunto com os seus súditos. E não querendo ser o chefe arbitrário. Já para o Papi, no tarô dos boêmios, nós vamos ter a própria figura do faraó. Ou seja, ele está retratado, ele faz o 4 com a perna, está sentado diante de uma mesa quadrada, né, de mármore, de pedra. Ele segura o cetro com uma mão e ele está ali, o próprio Osíris, o Homem Verde, comandando todo o Egito. Então a figura do imperador como um grande homem comandante de uma grande nação. No tarô da Golden Dawn, ele volta para remeter a figura do imperador ao lado da imperatriz. Então a gente vai ver aí que a figura do fundo ela é verde porque a figura tanto do imperador como a imperatriz eles formam um par. Então ele tem aí esse fundo, o que representa também a figura de um imperador estar submetido à sua esposa. Não é assim na vida real? Então o homem pensa que manda, na verdade é a esposa que manda. Então assim também figurativamente a gente coloca no tarô. Então o imperador ele comanda e a imperatriz manda. Nas suas mãos um cetro, e bonitinho que na cabeça do cetro tem o próprio carneiro do signo de Áries, então fazendo de novo aí uma referência astrológica, e na outra mão as águas de cura. Então aí rigor e misericórdia, e isso está bem claro nos tarôs herméticos. E no tarô do Crowley não poderia deixar de ser desse jeito. Então a gente repara que ele coloca a figura do rei olhando para o lado esquerdo da carta e a figura da rainha, da imperatriz, para o lado direito. Então eles formam um par que se comunica, ou seja, que conversa entre si. O Crowley também coloca a figura do carneiro em 2 posições diferentes dentro do seu arcano. Então você vai ter um par de carneiros que estão atrás deles, que representam as colunas do templo. Então você vai ver uns carneiros selvagens, mais machões, mais valentes, um branco e um preto, representando aquele signo do ariano líder. E embaixo, aos pés do imperador, você tem o Agnus Dei, que é o próprio cordeiro humilde coitadinho da igreja. E aí, Crowley pergunta para você, qual o carneiro que você quer ser nesse arcano? Então você quer ser o senhor da sua vida, você precisa tomar a responsabilidade de ser o imperador de tudo aquilo que você domina. Então essa carta, como já diria, né, o filósofo Ben Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o arcano do imperador ele traz a evocação da capacidade de lidar com essas responsabilidades. No tarô mitológico não poderia ser nenhuma outra figura senão o próprio Zeus, né? Então rigor e misericórdia está nas suas mãos e a sabedoria, né, Roquimar, está na forma aí da águia que fica nos seus ombros. Então tudo que ele precisa saber, a águia voa, observa e retorna e conta para ele.
Então, numa mão, o raio que fulmina e na outra mão, o domínio de seus reinos ali da Terra. Então, sentado no seu trono, em cima do Monte Olimpo. E no toral alquímico, nós temos Júpiter. Então, é importante que você está vendo essas duas figuras para ter essa noção de que Júpiter é diferente de Zeus. Então, a ideia de Zeus, ele evoca um senhor mais velhinho, mais sábio e tal, mais próximo do arcano do Hierofante, que é o próximo. Enquanto o Júpiter, ele tem uma forma mais viril, mais de pai, né, de pater, que evoca um parceiro da imperatriz, ou seja, um pouquinho mais deslocado para o outro lado. Então a gente vai reparar que Júpiter é mais viril, ele é mais forte, ele também tem os mesmos símbolos, né? A águia de um lado está no alto de um morro, observando os seus domínios. A grande diferença entre esses dois é justamente a ideia de você pegar a mitologia grega e comparar com a mitologia romana. Muita gente acha que simplesmente os deuses gregos e romanos eram só uma tradução um do outro, mas não é. A maioria dos deuses romanos ele é a mistura dos arquétipos dos deuses gregos com os deuses etruscos, que foram absorvidos pela cultura romana. Então, resumindo, sempre que a gente tiver a carta do imperador na mesa, a gente vai estar vendo alguma coisa que está num comando. Mas, diferentemente do mago, que é o cara que faz, o imperador ele é um chefe, ele é o cara que supervisiona, que comanda, que toma conta, né? Então ele pode ser uma figura paterna, uma figura de um chefe, ou até você mesmo, caso você seja o pai ou o chefe. Então tem que analisar isso tudo dentro de uma tirada, né? Nessa janela de iluminação, a gente vai ter a figura do imperador. Então, já a casa com a janela, a porta e o camelo para fazer os passeios até as outras vilas, a gente tem ali uma pequena comunidade. Para expandir essa comunidade são os próximos 3 arcanos, que são justamente aqueles caminhos que estão sobre o abismo. Ou seja, a gente tem Vav, o prego, o carro, a cerca, e Zain, os enamorados, a espada. Desses 3 energias a gente vai ter a construção de uma cerca maior, a comunidade, e a defesa dessa comunidade. Vamos começar pelo prego, ou Vav, o Hierofante, no próximo bloco.